está de acordo, né? Daí eu pergunto, alguém é contra a gravação? Que fale agora ou cale-se para sempre. Mas Não! Hein, eu acho que na questão do desespero, o povo fala, não, grava isso logo e posta. Grava tudo. Até a Grava tudo. respiração. Grava até respirações. Pessoal, então estamos começando oficialmente a nossa live. Estamos começando a gravar, tá? Sejam todos bem-vindos e fico contente pela participação de vocês. Lamento pelos que não estão presentes, tá? Vou maximizar que fica melhor para vocês. Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo de ginástica esportiva. A ginástica esportiva, já o nome da disciplina caracteriza bem o quê? Aquela ginástica de competição, que é a ginástica esportiva. Diferente, por exemplo, de uma ginástica geral, que não é de competição. Provavelmente vocês já viram um pouco. Vocês devem ter visto a ginástica formativa, a ginástica calistênica, a ginástica geral, o ano passado, né? Nós tivemos que fazer uma apresentação, mas não saiu muito bem, não. Então, as apresentações fazem parte, né? Mais para frente vamos falar sobre isso, que são as séries de ginástica, séries de movimentos, né? Aqui nessa disciplina nós trabalharemos as ginásticas de competição, então também, no caso, são aquelas ginásticas olímpicas presentes nos Jogos Olímpicos. Quando nós pensamos em escola, às vezes a gente acaba chamando a ginástica geral de a ginástica da escola, que é aquela ginástica para todos. Por quê? Vocês estão no segundo ano, vocês devem ter aquela noção que o trabalho na escola é aquela forma assim adaptada, né? Tudo assim, basicamente quase tudo adaptado. Então, nós sempre temos que pegar o conteúdo aqui e adaptar para a realidade da escola, o que às vezes se torna algo muito difícil. A ginástica, claro, tem suas limitações, suas dificuldades? Tem. Agora, imagina só uma atividade aquática, por exemplo. É bem pior a situação, né? Bem mais complicado. Então, vamos lá. Comecei aqui com a citação, homem sano em corpo insano. Vocês lembram? Vocês já devem ter ouvido essa citação. Ela é clássica dentro da área da educação física. Vocês sabem o que significa? Vocês sabem? Mente sã, corpo são. Isso, mente sã e corpo são, né? Que é o trabalho da mente do corpo. Isso vem de um escritor, de uma poesia. Então, vamos começar a aula com essa citação. Eu sempre defendo que exercício físico ali voltado para a saúde também, para os benefícios, além de físicos, psicológicos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer todo um resgate histórico ali. Vou fazer começando. A história é a base de tudo. Tem essa interdisciplinaridade. Não é só movimento específico, técnica específica, principalmente no contexto escolar. Que os conteúdos ali dentro da escola, eles fazem parte de toda a cultura corporal do movimento, que abrange diferentes modalidades, né? Então, essa parte do histórico, ela está inclusa. Então, vamos lá, o conceito da ginástica de modo geral. O termo ginástica, ele vem do grego. Na verdade, se nós formos pegar a questão de várias modalidades esportivas, elas geralmente vêm ali da Grécia Antiga. Ali, na Grécia mesmo, na verdade, ali é o berço olímpico que a gente fala. Então, o termo, ele vem do grego. Esse termo ginástica, ele foi usado pela primeira vez na Grécia Antiga, que significa a arte de exercitar o corpo nu. Vocês querem ver quando a professora vai trabalhar a ginástica na escola e chega para a molecada com esse conceito? Imagina, né? Paciência que a gente tem que ter para as piadas. Então, pessoal, por que a arte de exercitar o corpo nu? Porque antigamente na Grécia, essa era a forma como os gregos realizavam os exercícios, tá? Isso há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, o período da Antiguidade. Então, a forma como os gregos praticavam os exercícios, tá? Isso é um conceito da ginástica, mas de forma global. Então, aqui está a imagem, né? A palavra ginástica, ela vem do grego ginastike, que é a arte do quê? De fortificar e dar agilidade ao corpo. Ou gimnos, que significa nu. Então, fez essa junção. Dar agilidade ao corpo e também fortificá-lo. Bom, introdução à ginástica. Nossa introdução. Hoje, o que nós veremos aqui hoje, nessa aula? Eu coloquei alguns tópicos para vocês se localizarem mais. Então, durante essa aula, a gente vai falar o que é a ginástica olímpica, o conceito da ginástica artística, a história da ginástica artística, né, fazendo uma passagem ali por atletas de destaque, competições masculinas e femininas em Jogos Olímpicos,
E os elementos básicos de solo da ginástica, né? Naquela atividade que eu Professora, o passei. Luiz falou que tá tentando entrar. Quem? O Luiz falou que tá tentando entrar. Pediu pra Luiz? gente participar. Ah, sabe o bacana dessa vez que eu saio do slide para permitir a entrada de alguém? É que daí, quando eu abro o slide, ele volta do início. Então, o que eu faço? Daí a gente vai fazendo aquele feedback, né? Tipo assim, 4 feedback. Ariane também. Aí a gente vai fazendo aquele feedback toda vez. Porque eu tenho que ir o slide volta do primeiro. Nossa. Pessoal que entrou agora, favor colocar o nome lá no chat, tá? Gente, não me deixe esquecer depois de eu pegar esses nomes que entraram depois, porque eu estou fotografando aqui o chat, eu só peguei aqueles primeiros mesmo, que estavam no início. Então, quem entrou agora, vai lá, coloca o nome no chat, e aí, antes de acabar, pode dar um grito aí, professora, não esquece o meu nome que você tem que anotar aí, tá? Então, depois eu acabo esquecendo. Vamos voltar para o slide, então. Então, estava, para quem entrou agora, né, eu estava falando sobre alguns tópicos que nós veremos nessa aula nossa. Faremos uma passagem pela história, pelo histórico, e também o que é a ginástica olímpica, a ginástica artística, e também vamos ver aqui, ó, alguns elementos básicos do solo. Estava começando a dizer que naquela atividade que eu passei para vocês, eu passei alguns vídeos ali da história. Bom, quem assistiu percebe que eles citam vários nomes. No específico, professora, mas eu tenho que decorar todos esses nomes, quem foi fulano, ciclano. Não é especificamente isso, é ter uma noção geral ali da história, e eu queria que vocês também assistissem com o intuito de observar aquelas imagens antigas, ia passando algumas provas, para quem já conhece ou não, e percebendo o que usava naquela ginástica mais antiga, em décadas passadas. E aquele aparelho ali, será que eu já vi? Parece que essa argola que tinha antes ainda tem hoje também, entendeu? Para estar percebendo também, porque lá na frente, quando nós vermos as provas específicas, por exemplo, os aparelhos específicos da ginástica artística, aí vocês lembram, nossa, mas esse aparelho está lá naquele vídeo lá que a professora passou, que é um vídeo antigo, de imagens velhas, então quer dizer que já tem um tempo que isso existe, não é algo de agora, super novo, moderno, né? Então, assim, com essa visão também. A outra parte era para assistir os vídeos com elementos básicos. Os elementos básicos de solo. Na verdade, assim, por mais que a ginástica, ela trabalhe com aparelhos, no caso da ginástica artística, se eu me referir a uma ginástica rítmica, por exemplo, ela trabalha com acessórios, com equipamentos, tudo ali, ela tem uma base, que a gente fala que é o solo, né? É o solo. Então, por exemplo, para um nível de flexibilidade que permita com que o indivíduo realize um espaccato ou uma abertura de perna, por exemplo. Aquilo ali pode estar presente na ginástica como um todo. Então, assim, na verdade, a ginástica, ela exige ali um grau de certa dificuldade de várias capacidades físicas, seja a força, a flexibilidade, aquela noção corporal como um todo. Então, vamos lá. Ginástica olímpica, gente, agora é com vocês, estou falando bastante. Quem vai me dizer o que é ginástica olímpica? Vamos liberar os microfones aí. O que é ginástica olímpica? Alguém pode falar, se estiver errado eu corrijo. Uma ginástica que gera competições. Também, exato, ela está totalmente atrelada à competição. O que mais, gente? Com muitas técnicas. Muitas técnicas, exato. Que são usadas na Olimpíada? Uhum, isso mesmo. Observa na primeira imagem o espaccato, a abertura, olha a técnica para chegar aí. E ao lado, no caso, no exercício da argola, né? É onde exige bastante força. Gente, quando fala em ginástica olímpica, nada mais é do que ginástica artística. É a mesma coisa. Falou em ginástica... qual que é a diferença da ginástica olímpica e da ginástica artística? Nada. Elas querem dizer a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Mas por que, então, desse nome? Porque, no início, a ginástica artística, ela era chamada por esse termo, ginástica olímpica. Eles chamavam... Por que eles chamavam de ginástica olímpica? Porque desde os primeiros jogos lá da Era Moderna, no século XIX,
eles introduziram a ginástica nas Olimpíadas, desde o começo dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, como ela estava presente ali nos Jogos Olímpicos, eles chamavam ela do quê? Ginástica olímpica. Então, por isso que chama ginástica olímpica. Mas se eu perguntar, tem diferença? Não tem, é a mesma coisa. Ginástica olímpica, ginástica artística é a mesma coisa, tá? Lembrem bem disso. Por quê? Lá na frente a gente vai entrar em ginástica rítmica, daí já é outra história. Aí já tem outras coisas específicas, né, da ginástica rítmica. Então, olímpica e artística é a mesma coisa. Algum de vocês conhece a atleta que está na figura da esquerda? Só da argola, eu. Vocês conhecem da argola? É a Daiane dos Santos? Daiane. Isso, Daiane dos Santos, exato. Eu não sei o nome do atleta da argola. Eu peguei mais, mas eu não sei o Arthur nome. Zanetti. Como? Arthur Zanetti. Ah, tá. Então, na outra figura é a Daiane dos Santos. Foi um grande ícone na ginástica, um marco. Se vocês a verem agora, talvez estranhem, né? Porque ela bastante. Alguém já viu, né? Inclusive, tem um dos vídeos que eu vou trabalhar com vocês mais para frente, que ela é como se fosse um documentário da ginástica na escola, mostrando o trabalho de uma professora na ginástica na escola, e ela participa, ela vai assim narrando, contando, falando da ginástica. E já é algo mais atual. Se vocês perceberem, vocês pensam, nossa, mas uma pessoa com um porte físico desse, agora está em outras condições totalmente diferentes. Na verdade, é a questão do uso e desuso, do treinamento, né? O que acontece? Um atleta desse de alto rendimento, ele tem uma carga horária de treino elevada, ingere muita caloria, porque também precisa, né? Para manter essa rotina de treinos, é onde encerra a carreira, para de treinar, de repente não tem aquele destreino. Isso, no meu ponto de vista, que eu penso que deveria existir na carreira dos atletas de alto rendimento. Ter o destreino também. É só vocês pensarem no outro exemplo, que eu sempre lembro do Ronaldo Fenômeno, eu chamo ele de Gordonaldo. Olha que horror, esse preconceito, preciso me corrigir. Né, o do futebol. Eu sempre lembro dele também, assim, desse exemplo da diferença do período da carreira e pós-carreira. Então, vamos lá. Próximo. Então, a ginástica olímpica nada mais é do que a ginástica artística, quer dizer a mesma coisa. Então, vamos lá. Agora eu vou entrar especificamente no conceito da ginástica artística. Esse conceito que eu trouxe aqui para vocês, ele está dentro de um dicionário, tá? Então, a ginástica artística, ela é o quê? A arte é o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade, igual foi dito anteriormente no conceito geral de ginástica. O conjunto de exercícios corporais sistematizados, né? Alguém falou aí das técnicas, para este fim, realizados no solo ou com auxílio de aparelhos, que eles são aplicados com objetivos educativos, competitivos e terapêuticos. Então, depende do ponto de vista. Se eu pensar, por exemplo, no alto rendimento, especificamente é objetivo competitivo. O histórico também. Então, esse cara é uma figura também na história da ginástica, que é o Guts Mutt. Então, com a influência do Guts Mutt, entre outros também, nos finais do século XVIII, a ginástica de solo ela começou a ter os traços da ginástica atual. Então, ela já tinha os traços da ginástica que existe hoje, né? Mas, assim, além do Guts Mutt, que foi um nome ali na história da ginástica, o principal nome entre eles foi o Frederick Jen, que a gente fala Ludwig Jen. Por quê? Ele era considerado o pai da ginástica, o Frederick. Ele é responsável pela formação da ginástica moderna. Ele tem influência na formação da ginástica moderna, que é a ginástica mais atual, que conhecemos hoje. E ele também foi responsável pela propagação da ginástica em aparelhos pelo mundo inteiro. Porque, assim, se nós pensarmos em ginástica lá no início, antigamente, eles realizavam apenas aqueles movimentos acrobáticos, até como se fosse uma apresentação de circo. Inclusive, gente, os movimentos ali, exercícios físicos como um todo, eles estavam presentes naquela política antiga que eles chamam de política de pão e circo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Às vezes até na política é citada essa questão. Então, eles se apresentavam de formas acrobáticas. E aí, com o passar do tempo, foram desenvolvendo os aparelhos. Por exemplo, o cavalo, que é um aparelho da ginástica artística, vem desde lá de antigamente. Então, o Frederick Jen, ele é considerado o pai da ginástica. Bom,
Até então, o esporte da ginástica, não só a ginástica como esporte de modo geral, eles eram exclusivamente masculinos, né? Aqui, por exemplo, tem um atleta em cima do cavalo, bem antiga. E então demorou um pouco para as mulheres começarem a aparecer no cenário. Não só na ginástica, em outras modalidades também. Acontece que isso vem parte de toda uma história da sociedade patriarcal. A mulher foi conquistando seu espaço aos poucos. Lá no final do século XIX que elas começam a aparecer na modalidade. Aqui na imagem tem um exemplo de uma atleta em cima da trave de equilíbrio. Então, quando que as mulheres começaram na ginástica, nas Olimpíadas, ali nos Olímpicos? Professora, você pode voltar o slide anterior, por favor? Posso? Esse daqui? Quem falou Isso. comigo? Ah, tá. Carla. A Camila falou comigo? A Carla. A Carla. Então, esse daqui, Carla, tem um exemplo do atleta no cavalo e da atleta na trave. Então, lembrando, pessoal, antigamente... Professora. Oi? Parece que o Caio também tá querendo entrar, pediu para entrar. Caio, vamos no Caio, então. Caio, verdade. Bom dia, Caio. 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 Bom dia, Caio. Tá acordando? Cadê o Caio? Quem entrou por agora, vai lá no chat e coloca o nome no chat, tá? Chat. Deixa eu ver aqui até que nome que eu salvei. Eu salvei até na Letícia. Depois da Letícia, deixa eu ver quem entrou. Augusto, Moisés, Ariane e Luiz. Gente, quem estiver entrando agora, coloca o nome aí no chat, por favor, tá? Para eu ter um controle. Beleza? Cadê o Caio? Caio, dá um sinal de fumaça aí. Entrei agora, professora. Ah, tá. Caio, coloca o seu nome, por favor, aí no chat, tá? Isso. Então, vamos lá. Vou voltar para os slides. Aí vocês me avisam, gente, se entrar mais alguém. Deixa eu já registrar aqui os nomes, quem está aqui. Então, vamos lá. Depois, eu vou falar os nomes que entraram para confirmar. O Augusto, Moisés, Ariane, Luiz, Camila e Caio. Vou tirar uma foto aqui. Isso. Volta para os slides. Aproveitar para fazer um feedback, gente. A competição masculina, vocês lembram desde quando ela está presente nos Jogos Olímpicos? Competição masculina, na era moderna, desde os primeiros Jogos. As mulheres participavam? Não, só em não sei quando. A mulher demorou para conquistar espaço, hein? Se não me engano, só em 1952, alguma coisa assim. Oi? Acho que foi em 52, não foi? Que definitivamente elas começou? Das mulheres? Isso. 1928. 1952 foram os Jogos Olímpicos em Helsinki. Lá as mulheres já estavam arrasando. 1928, na verdade, 1928 foi a primeira vez que elas participaram. Foi onde eu parei aqui, no Jogo de Amsterdã. Então, pessoal, a gente está fazendo um resgate histórico. Aqui eu tinha mostrado, né, uma imagem de um atleta no cavalo, uma atleta na trave olímpica, e a gente está falando sobre o papel das mulheres. Elas começam a aparecer no final do século XIX. Então, eles primeiro começam uma associação de ginástica feminina lá na Suíça. Isso foi em 1860, se eu não me engano. Depois tem competição na Alemanha, mas nos Jogos Olímpicos mesmo, a aparição delas é em 1928 em Amsterdã. Tá? Tô falando a nível de Olimpíada.
que é campeonato mundial. Então, pela primeira vez, surgindo uma competição internacional as ginastas femininas, que é nas Olimpíadas. Elas estão presentes 5 nações, então tiveram 5 nações participando. Lembrando, desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi lá em 1896, é um marco, gente, na história da Era Moderna, da Idade Moderna. São os primeiros Jogos Olímpicos. Por que é um marco? Porque eles ficaram parados por um bom tempo, porque lá na Idade Antiga foram abolidos, né? Então, assim, os primeiros Jogos Olímpicos da Idade Moderna é um marco na história, que foi em 1896. Lá já existiam as competições masculinas. Na verdade, resumidamente, a Olimpíada antes, basicamente, era feita por homens. Aos poucos que as mulheres foram conquistando espaço. Então, as ginásticas aqui, elas deviam executar exercícios de conjunto solo com aparelhos. Então, também já tinha essa combinação de solo e aparelhos. Então, as mulheres só começam em 1928, em Amsterdã. Bom, enquanto a ginástica masculina, igual eu tinha falado antes para vocês, enquanto a ginástica masculina, ela se apresenta nos Jogos Olímpicos desde 1896, que foram os primeiros Jogos da Idade Moderna, só em 1928, que pela primeira vez a ginástica feminina é disputada. Detalhe, apontando grande atraso técnico relativamente aos homens. Muito triste isso, mas isso não deixou abalar a categoria feminina não, tá, gente? Por mais que, vamos dizer assim, que a estreia delas teve esse atraso técnico comparado aos homens, mais para frente as mulheres ganham espaço e passam a ser as estrelas dentro do tablado, dentro da ginástica. Então, desde então, a disciplina, o vestuário, os programas e técnicas, eles evoluíram bastante, notavelmente. E as mulheres, elas estão par em relação aos homens. Bom, em 1934, teve o campeonato do mundo, as ginastas apresentam, além dos exercícios específicos da ginástica, elas 3 provas atléticas, que eram uma corrida de 60 metros, um salto em comprimento, que seria um salto em distância, e o lançamento de dardo. Então, assim, o que isso tem a ver? Coisa de antes. Eles colocavam essas 3 provas. Por que a gente chama de provas atléticas? Porque são provas do atletismo. Vocês estudaram atletismo no primeiro ano, né? Então, vocês provavelmente identificam essas provas atléticas. Então, eles colocavam essas provas junto com a ginástica. Hoje isso não existe mais, né? Em 1948, teve os Jogos em Londres. Eles verificam numerosas inovações já nesses Jogos, e inovações, as coisas vão melhorando com o passar do tempo. E pela primeira vez realizam em recinto fechado, porque antigamente os Jogos não eram realizados em locais abertos. E lá em 1954, no Campeonato de Roma, desaparece essas provas de atletismo dos programas de ginástica que eles colocavam antes. Não existe mais isso, de colocar essas provas atléticas junto das competições de ginástica. Agora vamos lá para relembrar. Qual a origem do termo ginástica? Da onde origina esse termo? Agora é com vocês, tá, gente? Vamos? Agora é com vocês. A origem do termo ginástica, qual que é a origem? De onde vem? Da Grécia Antiga. Da Grécia Antiga, muito bem. Ginástica, né, que era fortificar o corpo. E também gímenos, que eles diziam que era nu, né? Realizavam os exercícios nus, os gregos. B, desde quando que há competições masculinas em Jogos Olímpicos? Desde o início. Resumindo, desde sempre, tá? Desde a antiguidade, né? Desde sempre. Ficou um tempo parado, quando retornaram os Jogos para a Era Moderna, já existia também. Quando que foi a primeira competição das mulheres na ginástica olímpica, ou seja, em Olimpíadas? 1928. Exato, 1928, só no século XX, só. Quem que é considerado o pai da ginástica? Frederick Jam. Isso, Frederick Jam. Isso, Frederick Jam. Exatamente, gente, só para vocês relembrarem. Então, lá, a ginástica, ela vem do grego, as competições masculinas, né? Eu coloquei aqui primeiro os Jogos Olímpicos de 1896, mas assim, é desde a antiguidade. Eu só destaquei aqui porque é um período mais atual que a gente pega da Idade Moderna, tá? Mas tá desde o início, desde sempre. A primeira competição feminina nas Olimpíadas foram nos Jogos em Amsterdã, em 1928.
E o pai da ginástica é Frederick Jan. Coloquei o nome dele curto aqui, né? É maior. Então, gente, o salto pela ginástica aqui em relação àqueles vídeos que vocês assistiram. Então, em 1896, a primeira vez que a ginástica esteve presente em Jogos Olímpicos, isso na Idade Moderna. E a Alemanha que dominou, a Alemanha era uma grande potência. O que vocês conseguem observar nessa imagem, assim? O que vocês reparam, por exemplo, desse local? Bastante gente. Bastante gente, o que mais? Detalhe importante, local aberto. Lembra que eu falei antes? Né? Teve um ano que começaram a fazer em local fechado, aqui era em local aberto. Então, pessoal, na verdade, com o passar do tempo também as provas foram ficando um pouco desorganizadas. Prova de equipe com aparelhos eram realizadas junto com provas de salto, cama elástica, dança com bastões e corda. Foi bem difícil encontrar imagens disso, mas era uma coisa diferente do que tem hoje. Em 1912, um programa mais severo ele foi desenvolvido. Provas nos aparelhos e os exercícios livres artísticos. Esses exercícios livres artísticos representam bastante a prova realizada no solo. Em 1924, aparece um grande nome da ginástica, Leon Stuckler. Você pode voltar de anterior, por favor? Sim, volto nesse. Esse? Isso. Pode passar. Obrigada. Pode. Pode? Tá. Aqui, pessoal, um dos nomes da ginástica, tá? Eu vou fazer bem breve, assim, passar por aí, que são aqueles atletas destacados no vídeo. São nomes bem renomados. Hoje não, né? Naquela época. E a carreira dele durou mais de 2 décadas. Bom, aqui teve um marco, em 1936, em Berlim, que foi o quê? Uma apresentação com mais de 12 mil ginásticas. Então, foi uma apresentação gigantesca e evidenciou o domínio alemão. Nessa época, gente, 1936, depois teve um espaço sem realizar os Jogos Olímpicos. 2 edições, de 1940 e de 1944. Por que essas 2 edições não foram realizadas, gente? 1940 e 1944. Por que será? Segunda Guerra Mundial. Exato, o período da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Então, aqui, nessa apresentação aqui mesmo, foi assim, um grande evento, né? O Hitler estava presente, a Alemanha participou, e era aquela coisa do auge do nazismo. Aqui, o outro atleta, esse atleta aqui, ele fez o juramento olímpico nos Jogos em Helsinki, em 52, e foi a carreira mais longa ali da ginástica. Ele encerrou a carreira com 44 anos, e o forte dele era a prova de argolas, o Eike Salovenen. Bom, aqui já vamos começar o destaque também, uma foto-imagem de mulheres, né? Nesses jogos teve um marco. O marco foi o quê? A chegada da União Soviética nas competições. E os soviéticos, eles vão dominando ali uma boa parte nas competições de ginástica. Então, no decorrer da década de 50, os ginastas soviéticos foram destaque. E, além disso, pela primeira vez, as mulheres puderam competir de forma individual, porque antes só competia em equipe. Então, aqui começa também competição individual feminina. Aqui, outra atleta de destaque, Larissa Latynina, uma ginástica soviética. Ela acumulou 18 medalhas olímpicas ao longo da carreira, que foi o maior número que qualquer atleta em qualquer modalidade. Então, na época, foi um marco, um feito. Ela se tornou uma lenda na ginástica. A Latynina, eles chamavam. Eu escrevi errado, primeiro Y no T, agora que eu vi. Aqui, outra atleta de destaque, que é a Vera, o sobrenome dela é bem complicado, e como ela é parecido com o nome do país, então eles tratavam, era pela Vera Tchecoslováquia. Nossa, parece um trava-língua. Ela também se tornou símbolo, né, aqui em Tóquio, em 64, e naquela época, a União Soviética, ela tinha invadido a Tchecoslováquia. E aí, quando a Vera ganhou essas medalhas, ela acabou, 4 medalhas de ouro, ela acabou entregando essas medalhas para 4 líderes tchecos, que foram derrubados pelos soviéticos. Então, isso foi bastante um marco também para o país. Ela entrou na ginástica aos 15 anos.
Aí a gente pensa, nossa, 15 anos já não tá tarde para alto rendimento. Na verdade, é que ela treinava antes a patinação, então ela já tinha uma base ali física. Aqui é a Olga, que foi outro marco, aqui já em 72, ela veio para conquistar medalhas de ouro e conquistava da mesma forma o público e a mídia. A Olga era conhecida como por ter um sorriso de menina, e ela conta que o técnico dela sempre dizia, sorria bastante. Então, com isso, ela conquistou muito público e a mídia. Bom, aqui no Canadá, a Nadia Comaneci. Nadia Comaneci foi um outro nome grandioso na ginástica. Por quê? Com 14 anos de idade, ela conquistou ouro já. Então, e ela elevou a ginástica num patamar de excelência técnica. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, qual aparelho que vocês conseguem identificar aí? Vocês sabem qual aparelho que é? É o banco sueco? É a trave, que é a trave de equilíbrio. Percebam que ela está numa fase de voo, sem contato de mão ou pé. Como eu disse, ela elevou a outro nível a ginástica. Esses exercícios que ela começou a realizar eram exercícios que antigamente, até 10 anos antes, só se fazia no solo, que ela levou para a trave. Por exemplo, aqui, essa reversão. Ou um flick-flack, imagino eu, que ela está na fase de voo. Em 1980, a União Soviética ela se destaca novamente, estava mais forte que nunca. O domínio soviético foi completo, muitas medalhas, aqui já é década de 80. E aqui nessa época, um desses atletas soviéticos, um único atleta, ele chegou ao recorde de conquistar 15 medalhas. E pela primeira vez, os astros foram os homens, porque antes, na verdade, as mulheres estavam se destacando muito, muito, e agora que os homens já começam a se destacar mais. Eles viam as mulheres como as grandes estrelas. Em 84, teve o boicote da União Soviética. Aqui, os Jogos Olímpicos foram realizados lá nos Estados Unidos. Os soviéticos não participaram, né? Isso tudo tem relação com briga política. Então, aqui foi boicotado. Em 84, a União Soviética não participou. Aqui, quanto às competições masculinas, né, o Japão ele foi destaque nos Jogos da Austrália em 56. Então, aqui também para colocar o destaque dos atletas japoneses durante os Jogos Olímpicos. E em Roma, o Japão ele começou seu domínio, né? Qual que era o diferencial dos atletas japoneses? Eles juntavam essa força, faltou um J, a junção da força física e a força espiritual, que essa força espiritual, ela na verdade, é a concentração, ela era herdada do quê? Das tradições das artes marciais japonesas. Pessoal, aqui eu coloquei para vocês alguns elementos básicos da ginástica, tá? Não coloquei todos, lá nos vídeos que eu passei tem bastante, falando disso eu gostei das atividades que eu abri, vocês fizeram bem organizado, eu falei que podia fazer por texto corrido ou tópico, todos que eu vi até agora fizeram por tópicos, colocaram os nomes dos vídeos, tudo bem dividido, né? E eu tenho vários e-mails para abrir ainda, tá? Eu não vi de todo mundo. Então, aqui na primeira imagem, né, vamos conhecer alguns elementos básicos, né? Essa criança já está representando uma posição da ginástica. E aqui os exercícios, geralmente, quando a gente fala em começar a ginástica, começa aqui pelo rolamento. Tenho certeza que a professora Lica trabalhou o rolamento com vocês ano passado. Aquelas aulas lá no CAC, que não pode pisar de tênis, ainda continua assim? Nas aulas da professora Lica? Sim. Continua. Sim. Tem que ser de meia ou de sapatilha, né? Se entrar de tênis, nossa senhora, morria. Então, gente, aqui tem um exemplo do rolamento para trás e o rolamento para frente. Como que nós fazemos isso? Se eu vou ensinar as crianças, os menores, qual o termo, qual o pseudônimo que eu uso? Como que a gente chama? Cambalhotas, né? Cambalhotas. Agora a gente vai fazer assim, eu vou passar a imagem para vocês e vocês vão falar para mim o que vocês estão vendo aí, beleza? Agora eu só passo, só vocês que falam, tá? Vamos ver se o povo está colocando. Caio Augusto continua por aí ainda? Vou chamar os nomes, ver se o povo aparece. Melissa, Elaine, Luiz, estão por aí? Eu Pessoal, que elemento básico é esse daqui? É aquela estrela? Esqueci. Isso, estrela. Como que é o nome? Vocês sabem o nome técnico da estrela?
É rodanda? Um negócio Não, assim. quase isso. Não é Rondada. roda. Roda. Essa é a roda. É Roda é a Rondada. famosa estrelinha. Vocês viraram muito estrelinha na infância e adolescência? Porque eu sim. Nossa, meu Deus. Eu tentava sozinha. Não, o engraçado era ficar se matando num gramado com a ajuda de uma colega, né? Não tinha professor que ajudasse para querer fazer tudo isso. Eu e meu irmão gostava de brincar de circo. Me matei Era muito. como se a gente fosse personagem do circo, fazia cada arte que olha. Era bem isso mesmo. Nossa, eu me achava, então eu aprendi a fazer um negócio. Pessoal, então aqui é a roda. Essa daqui, alguém falou antes. Ela tem duas nomenclaturas. Eu acho que eu ouvi as duas aí no fundo. O que que é? Essa aqui é a rondada? Sei lá. Rondada, ou chamada também de rodante. Qual que é a diferença dessa daqui para a roda? A diferença é que quando as duas pernas estão lá no ar, elas juntam-se. As pernas se juntam e caem com as duas no solo, né? Diferente da estrela que cai uma de cada vez. Isso daqui também é um preparo para aquele, vamos dizer no vulgar, na linguagem popular, mortal, que é o flick-flack. Parecido. Aqui é a mesma imagem representada no começo pela menininha. Qual que é? Ponte. Ponte, muito bem, ponte. Eu não sei quem treinava em casa, as meninas gostavam mais, né? Eu aprendi a fazer ponte na parede. Alguém tem noção do que é isso? Aprender a fazer ponte na parede? No poste. Sim. No poste, nas ruas, né? No poste. Sim. Boa. E esse daqui, gente, tem um nome mais diferente, esse. Parecido com mortal. É o flick-flack. O flick, Na capoeira nós chamava de flip, mas como chamava? flip, Flick? flip, Ixi, flipper. Flipper? Isso, às vezes pode mudar um pouquinho o nome, os movimentos são parecidos. Qual que é a característica aqui dele? Percebe que tem a fase de voo? Ao momento que a mão sai do solo, o pé está chegando, né? Diferente da reversão, porque a reversão toca a mão, põe o pé, depois tira a mão. E esse daqui, gente, é um elemento de equilíbrio. Avião. O aviãozinho, elemento de equilíbrio. E essa daqui, alguém faz? Parada de mão. Augusto faz. O Augusto faz? faço nada não. Isso, O como que a Augusto gente pode mãe, treinar isso? Eu também, faz tempo que eu não treino falando isso. Com o pé, também ficar perto da parede, para dar segurança, né? Na aula prática, a gente pode colocar em dupla, por exemplo, um fica responsável por servir de apoio, para o outro fazer o exercício. E entra a questão da confiança, né? De confiar no colega. Parada de mão. Da última vez foi uma lapada no nariz. A lapada no nariz acontece também. E esse daqui, gente, seria o quê? Tá vendo a parte verde, que é uma flecha que está indicando para onde está indo? Vocês estão vendo uma flechinha verde bem clarinha? Sim. Então, é que não tem imagem completa. Ela para na posição de parada de mão. Só que seguindo a flecha, o que aconteceria com esse pé? Ele cai, né? Cai lá para trás. Vocês sabem como que a gente pode chamar esse movimento aí? A gente pode chamar de uma reversão para trás. Reversão para trás. Como que começa? Começa com uma ponte, né? Uma ponte com a perna afastada, né? Depois, na verdade, aqui, ela sai de uma ponte e para numa parada de mão, certo? Quando sai nessa ponte e segue esse movimento até o final, vira o corpo, dá um giro total, é uma reversão. Então, gente, o conceito de ginástica artística para vocês de novo, né? A ginástica, o que é a ginástica artística? Ela é uma ginástica com fins competitivos, não impossibilitando o seu trabalho com fins educativos, que é o foco nosso na escola, trabalhar com fins educativos, né? Possui exercícios, aparelhos, regulamento próprio, que define como ginástica competitiva. Então, que é o nome da nossa disciplina, ginástica competitiva. Ela contribui para aprimorar as qualidades físicas, desenvolvendo força, coordenação, flexibilidade, agilidade, concentração, ritmo e disciplina. Então, a ginástica acaba trabalhando várias coisas. Como eu disse ali, tem regulamento próprio. Quem que é responsável pelo regulamento oficial da ginástica?
Vocês sabem? Quem é responsável pela ginástica? Quem que cuida? Sei não, professor, não lembro não. A Acho que ele... FIG, facinho, FIG. Federação Internacional da Ginástica. Podia fazer igual nas aulas na escola, às vezes, para dar uma animada, fala, fulano, lê aí esse slide para a professora, vamos ler. Vocês olham com aquela cara para morrer. Então, a Federação Internacional da Ginástica, ela foi fundada em 1881. Então, ela foi fundada antes dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, pelo belga Nicolas Couperus. A FIG, ela conta hoje em dia com mais de uma centena de federações filiadas do mundo todo. O seu poder estende-se à generalidade da ginástica, ou seja, as diferentes ramificações. E é ela que define os programas e as regras técnicas. Organiza as grandes competições, tais como os campeonatos do mundo ou os campeonatos por continente, como, por exemplo, campeonatos da Europa. Então, a responsável pela ginástica é a FIG, Federação Internacional da Ginástica. Além da ginástica artística, que ela é responsável, tem também aí a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, a ginástica geral também, mesmo não sendo competitiva, tá? Então, essa daqui é responsável. Pessoal, o que eu queria passar para vocês nessa aula aí, hoje é isso mesmo, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar esses slides para vocês no e-mail. Vou tentar também postar essa live no YouTube. Então, só um instante aqui, que eu vou fazer a pausa da gravação, tá? Pô, faz isso mesmo. Manda os slides pra gente, por favor. Não entendi. Você repete, por favor? Manda